Muito bom dia para você que acompanha a Rádio Melodia, a voz que fala ao coração. Sou o Davi Amanso, estaremos juntos até as 9 horas da manhã. Esta é a sua escola bíblica na Melodia, agora transmitindo pelo Facebook. E você pode inclusive acessar a Melodia pelo www.melodiaconquista.com.br. Participe, deixe o seu like e inclusive comente. Pode complementar o assunto, pode perguntar, pode discordar. Isso faz parte de uma educação democrática, né? A educação cristã que nós estamos propondo aqui não é uma educação unilateral, né? Nós gostamos de ouvir a sua opinião. Quero mandar um abraço para a irmã Zilma. Ela diz que não perde a escola bíblica na Melodia, lá no bairro Guarani. Família Veiga, no bairro Guarani também. A você, meu amigo feirante, que agora está ligado, né? Quem sabe trabalhando arduamente para ganhar o pão. E eu não entendo como é que tem gente com muito sacrifício vendendo uma fruta, uma verdura, e algumas pessoas chegam e dizem, mas tá caro, viu? Tá caro. Não, caro é cerveja e ninguém pichincha, viu? Caro é cerveja. E eu nunca vi ninguém pichinchar. Então, precisamos valorizar o trabalho do agricultor, né? Imagine quanto tempo leva para uma manga, né? É no mínimo de 2 a 3 anos para um pé de manga começar a dar frutos. Isso se não houver nenhum problema no meio do caminho. Por falar em problemas que podem acontecer em relação ao tempo e à temperatura, eu quero dizer para você que houve alerta amarelo, viu? Antes da virada do ano, que nós teríamos chuvas torrenciais. Deus, que é soberano, controla tudo que você vê e o que você não vê também, não mandou chuva para a Vitória da Conquista, e aí confundiu quem estava prevendo chuva e emitiu até informação de alerta amarelo. Deus confundiu todo mundo. Deus confundiu, viu? Deus confunde a medicina, confunde a meteorologia. Deus é Deus. Ele não se reporta a ninguém. Absolutamente ninguém. Obrigado, meu pastor. Pastor José Carlos, muito cuidadoso, já providenciando uma água aqui, né? Para esse pequeno locutor. Pequeno mesmo, viu? Isso aqui não é falsa modéstia, não. Aliás, a palavra Paulo significa pequeno. Pequeno, olha que coisa. Não é por acaso. Não é por acaso, né? Saulo se torna Paulo, que significa pequeno, e de fato foi o que ele precisou se tornar para que ele se tornasse grande. É necessário descer. O João, apóstolo, disse, importa que eu diminua e que ele cresça. Você só se torna grande, sabe? Grande em qualidade, quando você deixa que Jesus Cristo se torne o maior. Ou seja, quando você se torna pequeno e Jesus grande na sua vida, aí sim. Entendeu? Aí sim. Quando Jesus aparece, aí nós crescemos. Vamos então para a lição de hoje, lição número 1. Lição número 1, e eu tenho aqui inclusive, olhe, eu já tenho aqui Luiz Luthier ligado na programação. Agora eu vou mandar um abraço também para a esposa dele, a irmã Marilange. Irmã Marilange, que é fisioterapeuta. Você quer o contato deles? Depois do programa, você entra aqui e fala comigo que eu mando o contato, viu? Para você agendar uma consulta e um atendimento com uma fisioterapeuta cristã e competente. Irmã Marilange é a esposa de Luiz Luthier. Agora, se o seu problema é arrumar aquele violão que quebrou ou está empenado, procure irmão Luiz, que ele é luthier, mas de uma competência
muito grande, viu? Já fiz serviço com ele e o homem realmente é competente. Ele fica no Ernesto Dantas, ali no finalzinho, em frente ao Jambalaya, tá certo? Luiz Luthier. Tá dado o recado. Sem custo nenhum, viu? Então eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui também para a família Veiga, para o irmão Eli Braga. Eli Braga, feliz ano novo para todo mundo, viu? Feliz ano novo para todo mundo e feliz ano todo também, porque com Jesus é o ano todo feliz, a despeito das lutas e dificuldades, tá bom? E Luiz disse que está acompanhando também a revista. Então vamos lá, Luiz, vamos lá. Presta atenção que isso aqui é muito importante, viu? Presta atenção no serviço. Observe a lição que nós vamos estudar nesse trimestre. Traz o título. Aliás, veio bem na hora, viu? Bem na hora. Em defesa da fé cristã. O trimestre vai falar sobre isso. Apologética, defesa da fé. Em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Em defesa, né, da fé cristã. Aí nós vamos combater as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. O texto áureo é Judas, versículo 3, porque só tem um capítulo. Epístola de Judas. Amados, procurando escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade, escrever-vos e exortar-vos. Exortar significa procurar convencer por meio de palavras, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Precisamos empreender novamente essa mesma batalha, esse mesmo combate. Olha, Paulo apóstolo diz: combati o bom combate. Qual é o bom combate? É esse, em defesa da fé cristã. É esse, na vida cristã, para permanecer até o fim. Porque tem combate que não é bom. Tem combate que não é bom, viu? Verdade prática, heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorcem os pontos de vista da doutrina, os pontos principais da doutrina bíblica. Isso eu não entendi, foi porque no primeiro tópico o comentarista vai dizer que heresia, na sua etimologia, significa seita. Não, a palavra heresia, na sua etimologia, significa expor sua opinião, ou seja, é você escolher o que você quer, sua opinião, né? Sua opinião, ou seja, você decide, você escolhe. Não, porque com relação às escrituras, nós precisamos levar em consideração a essência do pensamento do autor e não o meu ponto de vista. Não o meu ponto de vista. Então a palavra seita, diferente de heresia, significa comunidade fechada de cunho radical, que tem sua raiz na palavra dividir. A etimologia da palavra seita significa dividir. Dividir. E heresia significa eu escolho. Eu escolho, entendeu? Ou seja, minha opinião, ignorando tudo e todos, então o que deve prevalecer é a minha opinião. Aí a leitura bíblica em classe, né, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, que é uma leitura muito interessante, né? Olha o que é que Paulo apóstolo diz, capítulo 20, versículo 28. Ele já antevendo a sua partida, né? No versículo 28, olha o que é que ele diz: olhai pois por vós e por todo o rebanho
sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para vocês apacentarem a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, olha o que é que Paulo está dizendo profeticamente. Eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vocês lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Ó, pense aí. E ele ainda segue dizendo que dentre vocês mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após eles. Está acontecendo hoje, aconteceu lá e está acontecendo hoje, viu? Está acontecendo hoje. Pastor Abraão, na escuta, rapaz, só aumentou minha responsabilidade. Pensa aí, Abraão Costa, pioneiro aqui no Debate Melodia, viu? Eu tenho o Debate Melodia dos anos 90. Não, da virada do século. Nós já estávamos aqui com o pastor Abraão. Pastor Abraão, meu amigo, um abraço para você, viu? No seminário nós falávamos que é uma heresia por ano que tem direito. Eu tomara que eu não consiga extrapolar a cota. Se eu soltar heresia aqui, você me corrige, viu, pastor Abraão? Você me corrija, tá certo? Então a palavra seita vem da raiz, dividir. A palavra heresia vem da raiz, eu escolho, ou seja, minha opinião, que é o que está acontecendo hoje com a hermenêutica bíblica. O cara introduz o ponto de vista dele, o preconceito dele, e não está nem aí para o que o texto diz. Precisamos levar em consideração o ponto de vista da Bíblia. Regra áurea da hermenêutica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ou seja, ela quer dizer o que ela diz. Não adianta vir com esse excesso de alegorização de texto, sabe? Botando palavra na boca do texto, para depois não fazer como o outro, viu? O outro lá, Padre Fábio Marinho, que faz a seguinte pergunta sobre o texto do Gênesis: Adão, onde estás? A pergunta foi: como é que a onisciência de Deus não deu conta de saber onde Adão estava? Ele mesmo responde, botando palavra na boca do texto. A resposta é a seguinte: quem estava perdido não era Adão, era Deus. Aí é uma heresia braba, meu amigo. É uma heresia braba. Heresia! E eu lamento informar para você que está me ouvindo agora, meu irmão, minha irmã em Cristo, que eu respeito, considero, porque você para me escutar a cada domingo. Eu lamento dizer, mas hoje, infelizmente, nas igrejas, muita gente sai de uma determinada igreja por causa de ofensas pessoais e não por causa de heresia. Enquanto isso, pastor sério sofre, viu? E mercenário se dá bem, porque nós não enfrentamos heresias. A gente prefere ficar se degladiando um com o outro por causa de uma ofensa pessoal, ao invés de combater aquilo que tem sido mais nocivo à fé cristã. Heresias. Deixa eu lembrar você que é prerrogativa de um pastor não apenas alimentar o rebanho, mas vacinar o rebanho, viu? Precisamos vacinar, principalmente em época de tantas doenças, viu? O que tem de crente doente porque aprendeu errado, e Paulo está dizendo que os lobos, quando ele saía de cena, ele ia partir, os lobos viriam, e muitos deles iam sair do meio da própria igreja,
para fazer discípulos. É o que está acontecendo hoje. Outro dia saiu um do meio de nós, igreja evangélica no Brasil, para dizer que a Bíblia está ultrapassada. A Bíblia está ultrapassada. Isso é heresia. A palavra heresia também, no dicionário da língua portuguesa, né, significa contrassenso ou absurdo. Então, gente, ultrapassado é o HD dele, porque a Bíblia é atual. Quer uma prova disso? Só vou lhe dar uma prova de que a Bíblia é atual. Há mais de 2000 anos atrás, antes mesmo que a psicologia fosse fundada, né, fosse reconhecida como ciência, antes de Burrus Skinner, o nome é esse mesmo, viu? É Burrus Skinner, Pavlov, que é com eles lá, no behaviorismo, teoria cognitivo-comportamental, antes da psicanálise, Jesus o Cristo afirmou: não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus Cristo falou sobre o perigo da ansiedade. Agora, nós estamos amplamente trabalhando sobre a ansiedade, classificando como transtorno 6B00 no CID-11. Mas Jesus Cristo, há mais de 2000 anos atrás, já tinha falado sobre ansiedade. Agora, eu fico impressionado porque é que a Bíblia Sagrada não é utilizada na academia como fonte literária. Deveria ser, porque o ser humano está perdendo muito por não conhecer as Escrituras, viu? Perdendo muito. Tem tanta coisa atual na Bíblia Sagrada, gente, tanta coisa atual. Então veja só, o país consegue o título do país mais ansioso do mundo. Aí agora, por último, conseguiu o título de país com maior índice de depressão do mundo também. E por último agora, uma última pesquisa deu conta de que a cada 7 adolescentes, tem transtorno. A cada 7, tem transtorno. Fora de Deus só tem morte, não tem vida. O ser humano quer viver fora de Deus, a fatura está chegando. A fatura está chegando. Aí despreza o livro de Deus, a fatura está chegando. Eu ouvi o professor doutor Edmilson, doutor em filosofia, numa palestra sobre a pedagogia cristã. Foi um seminário, um curso sobre Agostinho e a pedagogia cristã. Sabe o que foi que ele disse? Antes eu olhava de soslaio para os cristãos, para os evangélicos. Agora eu não faço mais isso e não recomendo. Não façam isso. E aí ele falou sobre os princípios da educação cristã e como, não é, nós deveríamos lançar esse olhar sobre a pedagogia cristã. Inclusive falou sobre a atualidade, né, dos escritos de Agostinho. A atualidade, viu? E olha, gente, esse professor, eu achei muito interessante porque ele falava, embora não sendo cristão, mas como se fosse cristão. Eu fiquei tão maravilhado, gente, tão maravilhado de ver como ele se posicionou. Eu me lembro que ele falou, inclusive, que quando Leonardo Boff rompeu com a Igreja Católica, né, foi um dissidente. Leonardo Boff acabou sendo... Houve um impasse por conta de um tom progressista, né, na forma de ele entender as Escrituras,
e o cardeal Ratzinger, né? Bento XVI. Então foi quem bateu o martelo que não dava para continuar daquela forma. Então houve um impasse e Leonardo Boff acabou tendo que abdicar da sua condição de padre católico por conta desse impasse em relação ao entendimento da Bíblia. E aí o professor perguntou quem estava errado. Quem estava errado? O Papa ou o padre? E aí o pessoal falou, lógico que é o Papa que estava errado, porque ele não podia, né, por conta de divergências doutrinárias, né? Aí o professor, eu achei muito interessante, com muita categoria, né, muita ética, ele disse, não, errou o padre Leonardo Boff, porque a igreja tem suas regras e ele não podia chegar pensando que ele vai mudar, ele vai chegar e simplesmente quebrar as regras. O que é acertado, gente, não é caro. Se você está numa igreja e a igreja tem suas regras, você está incomodada com aquelas regras, então quem tem que se mudar é você, não é a igreja. A igreja não vai mudar o seu formato só porque você quer. Não. Procure então uma igreja que seja adequada ao seu ponto de vista, entende? Então, de fato, o professor estava certo. Não é? Porque o que está acontecendo também na igreja evangélica é que tem gente querendo mudar o layout. Mudar. Aí a heresia vai entrando, ó. Vai entrando, ó. Todo cuidado ainda é pouco, viu? Inclusive com esse evangelho progressista. A ala progressista, viu? Muito cuidado com isso. Muito cuidado. E, em geral, às vezes uma mentira ela vem com a roupa de verdade, com a aparência de verdade. Mas lá dentro é mentira. Eu vou lhe explicar isso aqui. Um determinado pregador que está na mídia aí, ele prega num banquinho. Ou então sempre sentado, né? É jovem, camisa baby look, não é? Tá na mídia. Ele diz só, da Bíblia Jesus é o centro. Até aí tudo bem, né? Até aí tudo bem. Mas aí ele completa. Agora, de Jesus você é o centro. Quer dizer, eu sou o centro da vida de Jesus. Você entendeu a heresia? Eu sou o centro da vida de Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Eu nunca fui o centro da vida de Jesus. Ele é que deve ser o centro da minha vida. E se não for o primeiro, já não é mais nada. Não passa de uma ilusão. Vá caçar o que fazer, rapaz. Deus virou gente agora, foi? Deus virou gente. E se eu não quiser Jesus, então Jesus vai padecer de depressão por minha causa. Aí Jesus Cristo vai parar num profissional em psicologia para poder tratar os transtornos decorrentes de eu não querer ele, né? E aí imagine Jesus no consultório. O que é que você tem, Jesus? Não, eu quero que eles me queiram. Vai caçar o que fazer? Nada disso. Jesus Cristo é Deus, queridas. Jesus Cristo é Deus. É por isso que ele falou, antes que Abraão existisse, eu sou. Entendeu? Eu que não me vire para Jesus ser o centro da minha vida, não. Eu que não me vire para ele se tornar o centro da minha vida. Preencher cada espaço da minha existência. Se a vida estava nele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Pelo amor de Deus. Então, minha amiga, todo cuidado é pouco com essas heresias, viu? Você quer ver outra heresia braba? Pare de sofrer. Se o sofrimento faz parte da condição humana, aí a gente quer tirar o sofrimento? E a pedagogia do sofrimento fica onde?
Entendeu? Inclusive, Deus tem levantado pessoas para falar verdades inconvenientes, viu? Tem um psicólogo mesmo, o Sandro Kindler, ele disse que olha a besteira que a gente faz. Eu vou dar tudo para meu filho, tudo aquilo que eu não tive, porque eu não quero que ele passe pelo que eu passei. Oxe, se foi o que a gente passou que forjou o nosso caráter, a dureza, excessos à parte, mas nossos pais botaram limite, exageros à parte, viu? Mas nossos pais souberam botar limite. Hoje, os pais não botam limite nos filhos. Então aí tem até um filósofo da cerca, Chesterton. Ele diz, antes de você derrubar uma cerca, procure saber por que aquela cerca está lá. Porque se você derrubar sem saber por que ela está lá, você pode ter sérios problemas. E aí, isso tem amparo bíblico, viu? Não é bom remover marcos antigos que puseram nossos pais. Aí removeram, aí tá dando problema. É a geração mais confusa que eu já vi. A geração mais confusa. Eu sou procurado por pais que dizem para mim assim, eu não sei mais o que fazer com esse menino, pastor. E quando você vai ver o menino, ai, é um menino. Eu não sei mais o que fazer. Aí a minha resposta, pastor, é essa. E é eu quem vou saber, se tu não sabe? Se não honra pai e mãe, vai honrar quem? E o pior não é nada, é que às vezes o pastor ainda vai fazer o trabalho, o dever de casa do pai e da mãe, tem pai e mãe que acha ruim. O pastor ainda está fazendo algo que não era nem para ele fazer, porque ele deve cuidar dos seus filhos e não dos filhos dos outros. Porque educar filho é tarefa de pai e mãe. Mas aí ele, naquela benevolência, vai botar limite nos filhos dos outros. Tem pai e mãe que acha ruim. Tem pai e mãe que acha ruim. Entendeu? Eu louvo a Deus que lá na igreja tem pai que fala assim, olha, pastor, o senhor pode ficar à vontade, porque aqui o pai deles é o Senhor. O senhor pode fazer o que o senhor quiser, viu? O senhor pode até tirar o cinto para corrigir, porque eles têm outro pai aqui que é o Senhor. Eu sou pai lá em casa, agora aqui é o Senhor que é o pai. Eu falo, muito obrigado por essa consideração. Agora, na verdade, faça o dever de casa, porque facilita para nós. Faça o dever de casa, né? Porque aí eu não vou ter que chamar seu filho a atenção. Bom, mas aí eu quero lembrar você que nosso desafio é combater heresia, viu? Aí o primeiro tópico dessa lição de hoje diz assim, presta atenção, ameaças, as ameaças dos lobos vorazes, né? E os anciãos que Paulo fala aqui eram os homens idôneos que iam supervisionar o rebanho, sabe? Que iam supervisionar o rebanho. São chamados de bispos nessa passagem de Atos, dos Atos dos Apóstolos, né? Que são ações dos apóstolos. Então eles são chamados de bispos, viu? E aí eu quero lembrar você que nós precisamos ficar atentos a esses lobos com pele de ovelha que entram no meio da igreja. Vão se infiltrando. E outra coisa, às vezes o lobo é uma loba, viu? Tem mulher que, se você deixar, ela manda no marido e quer mandar no pastor. Você tem que ficar atento a esse negócio também. Tem mulher que bota na cabeça que é uma coisa que nunca foi, e para você tirar dá problema. Para tirar dá problema, viu? E às vezes quando você vai verificar a configuração, a mulher protagoniza a relação. Todo cuidado ainda é pouco. Eu já tive gente lá na igreja que, se eu deixasse, ia se tornar a profetisa de plantão. Ela ia se tornar a profetisa de plantão. Certo?
E eu quero combinar com você aqui hoje que nós vamos lutar não contra o irmão, contra a irmã. Nós vamos combater não pessoas, mas ideias. Ideias erradas. Ideias erradas, viu? Aquela pessoa que ignora o texto bíblico e faz o texto dizer o que o texto não diz. Pastor Abraão, como professor de seminário, sabe o que é bem isso. Porque no seminário, muitas vezes aparece alguém com um negócio que aprendeu errado. E reformar é pior do que construir. Por exemplo, teve uma pessoa que uma vez, em plena aula, me perguntou, que eu sou professor de hermenêutica, né? No seminário. É a matéria que eu gosto de ensinar e que passei um bom tempo lecionando no seminário. Eu estou ali no ITQ há muitos anos. Eu me lembro que teve um aluno que perguntou assim: o senhor acha que é possível uma pessoa conhecer tudo sobre Deus e ainda querer Ele? Eu falei, rapaz, eu diria que se conhecendo um pouco que a gente conhece, a gente já ama, imagine se conhecer tudo, aí é que a gente vai querer mais. Ele falou, enganado, nada disso. Se uma pessoa conhecer tudo sobre Deus, não vai querer mais servir Ele. Vem de ti mesmo essas palavras? Ele falou, como assim? Eu falei, você acredita nisso porque você formulou isso ou você ouviu de alguém? Ele falou, eu ouvi e concordo. Eu falei, vixe, aí agora pronto. A pessoa só estava sendo reprodutor de ideias. E uma ideia errada, viu? A Bíblia diz, inclusive, que como Ele é, o veremos. Olha, como o Senhor é, nós o veremos. E significa, queridos, que nós vamos ter a eternidade para conhecer Deus e ainda assim vamos continuar querendo Ele. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É muita heresia para meu gosto, viu? Muita heresia. Um festival de heresia. Você quer ver uma outra coisa que está acontecendo agora? Tem gente equivocada em relação à igreja. Tem gente equivocada. Vou lhe explicar. Ó, o todo é mais importante do que as partes. Esse é um princípio da dialética. O todo é mais importante do que as partes. Ou seja, eu sou uma parte nesse todo que nós chamamos de igreja. A Igreja de Cristo, fundada por Jesus. Eu sou uma parte no meio desse todo. E uma pequena, uma ínfima parte. Então, a igreja não depende de mim para ela existir. Tem gente que pensa que sem ele a igreja não vai seguir, não. Oh, queridos. São mais de 2000 anos de história. A igreja vai continuar existindo, independente de Davi. Ela não depende de pastor nenhum para existir. Antes de nós, a igreja já existia. Como é que eu vou pensar agora que ela depende? Pelo amor de Deus. Quer ver outra coisa? Equivocados com a graça. Tem gente equivocada com a graça. Achando que a graça diminui a nossa responsabilidade. Ela aumenta. Ela aumenta. E vou lhe provar agora. Na lei está escrito, não matarás. Jesus diz, eu porém vos digo, se alguém ficar com ódio, já é réu. Aumentou? Diminuiu ou aumentou? Aumentou. Porque a graça trata a intenção, enquanto a lei tratava o ato. Você quer ver uma outra coisa? Essa também está pegando muita gente. Pegando muita gente. A igreja do primeiro século caía na simpatia, contava com a simpatia do povo e caía na graça do povo. Por que é que hoje, eu como cristão, eu tenho que cair na antipatia, contar com a antipatia de todo mundo? Mãe, pai, você que está me ouvindo, ajude seu filho, como cristão, a não se tornar antipático. Eu não preciso ser antipático porque eu sou cristão. Não. Só diferente.
não me misturar, mas também não me excluir. Eu não preciso me tornar antipático. Eu não preciso. Só pelo fato de ser cristão? Não. De jeito nenhum. Eu quero entender porque que aquela igreja do primeiro século, que é a nossa referência, viu? A nossa referência é aquela. Não é a igreja reformada, não. Não é. A igreja reformada queria voltar a ser como a igreja do primeiro século. Ou seja, eles olhavam para a igreja do primeiro século. Como é que agora eu vou ficar olhando para a reforma? Não. Pelo contrário. Eu tenho que querer o que os reformadores queriam. Era olhar para aquela igreja do primeiro século e voltar à doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, viu? Daí a importância de estudar, inclusive, minha esposa baixou a coleção Os Pais da Igreja. Sabe o que é? Esse período aí é muito importante, viu? Porque eles saíram em defesa da fé cristã. Em defesa da fé cristã. É isso aí. Nós precisamos, viu? Esse período que fica entre o Antigo e a Idade Média, eles estavam ali em defesa da fé cristã. Foi uma luta para poder manter aquilo que eles viram que estava se perdendo. Porque depois do primeiro século, degringolou, como diz Ebenezer. Degringolou. Aí agora, os pais da igreja que estavam entre o período inicial e a Idade Média, eles estavam lá, Agostinho e Companhia Limitada, viu? Irineu. Eles estavam lá lutando exaustivamente para manter os princípios da fé cristã e combater heresias que estavam vindo com força total. Arianismo, né? Ário e Companhia Limitada, gnosticismo, tudo isso, eles estavam lutando ali. Agora a gente pega isso tudo, joga fora. Não, é desvalorizar o que foi feito. Nós precisamos voltar a combater o bom combate, né? O bom combate é o combate da vida cristã, da fé cristã, em defesa daquela fé que uma vez nos foi dada. Eu fiquei preocupado na época do G12, porque teve gente que, depois de 25 anos de crente, passava pelo encontro e falava, agora foi que eu me converti, anulando 20, 30 anos de experiência cristã, por causa de uma novidade. O que foi que aconteceu com a novidade? Cadê a novidade, gente? Pregador na jornada teológica da Igreja Batista Boas Novas. Eu estava lá. Entre um remédio velho que cura e um novo que mata, eu prefiro o velho. Simples assim. Podem desdenhar dos velhos. Tá? Esse pé de boi que somos nós. Que a gente bota ali e fala assim, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Eu mesmo tô numa teimosia com a escola dominical. Eu disse, não vai tirar. Só se for depois que eu morrer. Aí pode acabar com a escola dominical. Se não tiver remanescente. Agora, enquanto Deus me der vida e saúde, nós vamos ter escola bíblica dominical. E domingo de manhã. Porque eu conheço aqui na cidade pastores que, atendendo para adequar ao gosto, ao desejo da igreja, mudou para o meio de semana à noite. O povo não foi do mesmo jeito. O povo não foi do mesmo jeito. Entendeu? Então eu quero dizer para você que nós precisamos manter o discurso. Porque para mudar não é difícil, viu? Para mudar não é difícil, não. Difícil é manter. Difícil é manter. E eu quero parabenizar o doutor Ebenezer Fagundes, que há muito tempo, né? Há muito tempo mantém aqui escola bíblica na Melodia.
Parabéns, Ebenezer Fagundes. Porque você podia ter tirado, botado aqui um programa, né? O Show da Fé. Quem sabe? O Show da Fé. Ô, gente. Quem sabe você podia, Ebenezer, ter colocado aqui um programa sertanejo, né? Amanhecer Caipira. Ou pegava aquelas músicas bem, né? Não. Escola Bíblica na Melodia. Há anos, ó. Aqui, na Melodia. E teve gente que começou e parou. Porque manter um programa como esse não é para todo mundo não, viu? Parabéns à Rádio Melodia. E eu sei que eu vou passar, viu? A igreja vai continuar e a escola bíblica vai continuar também, com fé em Deus. E eu também sei que a profecia lá de Amós, virão dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Essa fome virá, viu? 8:11 de Amós. 8:11. Viu? E aí eu quero dizer para você que nós precisamos valorizar enquanto temos. Tem gente que só sabe dar valor que tem quando perde, viu? Precisamos valorizar agora. Precisamos valorizar agora. Valorize a palavra de Deus. Se sua igreja não tem escola dominical, chegue para o pastor e diga: pastor, vamos botar a escola dominical? Vamos. Chegue para ele e fale. Não é justo um templo fechado domingo de manhã. Não é justo. Ah, pastor, é porque o povo trabalha. A importância que você dá alguma coisa determina o preço que você paga por ela. Ou seja, quando a gente quer dar um jeito, quando não quer dar uma desculpa. Você quer, você vai dar um jeito. Se você não quer, você vai dar uma desculpa. Então, escola bíblica, viu? Escola bíblica. Eu já estou chegando agora aos instantes finais, 8h56. Tem alguma informação aí, pastor? Algum recado, alguma coisa? Não, né? Então eu quero mandar um abraço para todos vocês que ficaram comigo até agora. Está vindo aí o pastor João e o programa Fonte de Vida. Ele vem acompanhado do seu moço, viu? Todo profeta tem um moço. 16 horas você tem um encontro com o pastor José Carlos. O nome do programa é Harmonia do Som. Harmonia do Som. Pastor José Carlos, 16 horas aqui pela Melodia. Então, tá dado o recado. Eu estou indo, mas tem mais coisa boa chegando aí, viu? Tem palavra de Deus para o seu coração. Não desligue o seu rádio. Está vindo aí o pastor João e o programa Fonte de Vida. Forte abraço para você e feliz ano todo, porque com Jesus é o ano todo feliz. Forte abraço.